nossa vida, pela paz, pela segurança que temos em crer na Tua palavra. Ajuda estas pessoas que pedem oração, Samuel, Jabel, William, tem vários nomes, Senhor, Janice, Vanderlei, Edivardo, Sofia, Beatriz, Ademar, Débora, que todos possam ser abençoados pelo Senhor. Pastor João Bispo dos Santos, que está se dirigindo a Santa Maria, que o Senhor possa estar com ele e dar-lhes um bom tempo ali, logo mais à noite. Wilson Escopel e família, Mafalda e família, Anderson e família, e estes são os nomes que estão aqui, mas tantos outros que também necessitam de Ti e que não têm seus nomes anotados aqui e que por um instante gostariam que estivéssemos intercedendo por eles. Que o Senhor possa ajudá-los e conceda-lhes a Tua bênção nesta manhã. Ajuda-nos enquanto lemos Tua palavra, lemos alguns parágrafos da mensagem e queremos nos deleitar, Senhor, na Tua palavra. Muito obrigado, nosso Senhor. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Vamos ler a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 32, do verso 9 até o 12. Deuteronômio 32, versículo 9 até o 12. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o na terra do deserto e num ermo solitário cheio de uivos. Trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Amém, meus irmãos? Para completar, Êxodo 19, verso 4. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre asas de águias. Amém? Os irmãos podem se assentar. O irmão Brana, em várias de suas mensagens, e às vezes até algumas exclusivas, falou muito sobre águias. Era um pássaro que o irmão Brana admirava muito por causa da sua natureza, por causa da constituição do seu corpo, por causa da forma como ela agia para se renovar, para poder ter longevidade. E sempre citava águia em seus sermões. Temos uma mensagem: como a águia agita seu ninho. Temos uma mensagem que o irmão Brana pregou: as águias de Deus. E outras mensagens que o tema não é exclusivo sobre águia. Irmão Brana sempre aborda o assunto sobre águias, porque na Bíblia Deus é uma águia. Na Bíblia Deus compara seus profetas a águias. Deus compara seus filhos a águias.
Deus não é comparado como um abutre, como um falcão, ou até mesmo como uma galinha, embora sendo aves também, como a águia é uma ave. Mas Deus, ele é comparado como uma águia, porque Deus manifesta nos seus profetas, e eles, sendo águias, eles podem ir tão alto que nenhum outro animal pode seguir a águia. O irmão Branham ensina isso, que ela é constituída de uma forma que ela pode voar tão alto, mas tão alto, mas tão alto. O irmão Branham diz na mensagem que eu duvido que um avião poderia subir lá. Certo, meus irmãos? Tão alto que nenhum pássaro pode seguir uma águia. Se um falcão tentasse seguir uma águia, ele explodiria. Certo? Tudo isso tem uma aplicação espiritual. Se qualquer outra ave que não é águia tentar seguir um genuíno crente, ele começa a voar e seguir, e tem horas que muitos não são águias e até querem seguir esse evangelho, querem seguir esta mensagem, mas chega até um ponto, uma altitude, que as vistas começam a escurecer, começa a faltar ar para aquele passarinho, enquanto a águia está almejando mais, enquanto a águia está ajustando suas asas para subir mais ainda, o falcão está olhando para baixo para poder descer. A galinha nem salta, ela nem voa nada. O máximo que ela pode é, ao entardecer, subir num puleiro, um galho de árvore, para poder passar a noite. Estes outros animais não sabem o que é sobrevoar as alturas. Isso é uma altura espiritual, meus irmãos. É um lugar onde ninguém mais pode ir, somente o Jeová águia, os profetas e os filhos de Deus águias. Tem lugares na Bíblia que nenhum outro pássaro pode chegar, porque é um lugar de águia. Certo, meus irmãos? O irmão Branham diz que ele observava com seus binóculos as águias. No parágrafo 84, como a águia agita seu ninho, a velha águia, ela é um pássaro tão maravilhoso. Seus hábitos, eu gosto de observar seus hábitos, o que ela faz. Eu já as observei construir seus ninhos, muitas vezes durante o recolhimento do gado. Pego meus binóculos, as observo. Quando é bem cedinho de manhã, antes mesmo de chegar na estrada para os carros, eu levanto ali e apanho os meus binóculos para ver o que aquela velha águia estava fazendo por aquele ninho ainda. Ela sai, e você deveria vê-la. Ela jamais constrói o seu ninho no chão. Uma águia não constrói o seu ninho no chão. A águia constrói o seu ninho no pico mais alto que ela puder alcançar. Certo, meus irmãos? O pico mais alto que nós pudermos alcançar nesta palavra é onde as águias deste dia têm seu ninho. O pico mais alto não está aqui em fé, virtude, ciência. O pico mais alto não é o novo nascimento, que é antes de fé, virtude, ciência, temperança, paciência, vocês estão compreendendo? Piedade,
amor fraternal. O pico mais alto da Escritura é quando se chega à pedra de coroa. O pico mais alto da Escritura é quando chega em Apocalipse 10. Apocalipse 10 é um lugar onde nenhum outro pássaro pode chegar. Galinhas denominacionais jamais poderão chegar até a pedra de coroa. A pedra de coroa é a foto que nós temos da nuvem fotografada em 1963 lá no Monte Pôr do Sol. Aquilo é o pico mais alto onde as águias de Deus se estabelecem para fazer seu ninho. Me diga que alguma denominação sabe falar algo a respeito de Apocalipse 10. Não. Me diga que falcões, abutres, podem destrinchar como é o ar lá em cima na pedra de coroa. Nada. Falcões, irmão Brana diz, já não presta para nada. Irmão Brana observava os falcões sentados nos fios telefônicos, aqueles postes telefônicos. Quando o irmão Brana ainda indo pela estrada, ele via os falcões. O que o falcão está fazendo aqui embaixo? Ele deveria subir um pouquinho mais, porque mesmo que ele não é águia, ele tem capacidade de subir um pouco mais. Mas sabe o que faz o falcão? Ele é um primo caído da águia. Ele fica ali esperando que o carro atropele algum coelho, algum animal, para que ele possa vir e se alimentar. O falcão é um animal fracassado. O irmão falcão é um irmão fracassado, que ele não tem capacidade de voar e matar seu alimento e rasgar com o bico. O irmão Brando diz que águia significa um rasgador com o bico. Capacidade de perseguir uma presa viva. Isso é uma presa viva, meus irmãos. A mensagem é uma presa viva. Palavra de Deus é uma presa viva, que a águia tem que subir, porque ela tem que enxergar, e quanto mais ela sobe, mais ela enxerga. E quando ela vê aquele movimento daquele parágrafo, ela olha e ela enxerga aquele movimento e diz: eu preciso matar. É o que faz a águia. A águia não aceita um animal morto por um carro denominacional, uma interpretação denominacional dada por um grupo de homens. A águia, ela mesma sobe e caça seu alimento. Sobe para poder enxergar, para poder caçar e rasgar com o bico seu alimento e comer um alimento fresco da hora. Da hora, meus irmãos. Os movimentos denominacionais que nós temos no mundo não são da hora. Sabe o que é da hora? É comida fresca, cheirosa, quentinha. Não é estragada, bolorenta, cheia de vermes. É alimento de águia. E Deus já mostrou isso lá no Velho Testamento, quando eles pegaram um maná que caía lá no arraial, lá fora da congregação, no pátio. Aquele alimento deveria ser colhido para somente um dia. Cada família, cada número de integrantes de uma família sabia o quanto eles necessitavam para se alimentar durante um dia e recolher aquele pão, aquele maná somente para aquele dia. Deus já estava dando a entender que no outro dia cairia novo maná. Mas o povo foi desobediente e colheu maná a mais. Aquele maná do dia anterior, quando foram perceber, estava cheio de bicho, cheio de coró. É isso? Estragado. Uma mensagem, ela não vai para o outro dia sem que estrague. A mensagem luterana já não podia mais sobreviver nos dias de Wesley. Deus tinha um maná fresquinho. A mensagem de Wesley não pôde sobreviver nos dias pentecostais, porque os pentecostais chegaram pondo fogo na coisa.
Certo? Mas aí chegou o dia da voz do 7º anjo. Apocalipse capítulo 10, onde as águias fazem seu ninho no pico mais alto. Vai subindo até a era de Laodiceia. A era de Laodiceia é a era que é nua, infeliz, cega e não sabe. É uma era de denominacionalismo, de mornidão espiritual, de cegueira espiritual. E eles não sabem. Eles não sabem porque eles estão na era de Laodiceia. O crente não sabe sobre os 7 trovões. O crente da mensagem agora não sabe sobre os 7 trovões porque ele ainda está sob os aconchegos da era de Laodiceia. Ele não sabe sobre o novo nome, sobre o 7º selo, porque o ninho dele está em Laodiceia. Há muitas águias de Deus que ainda precisam sobrevoar, sair da era de Laodiceia para subir mais alto. Você sabe a história que irmão Brana conta do fazendeiro que pegou um ovo de águia para completar o número de ovos que a galinha precisa chocar. Ele pôs o ovo de águia ali e chocou as galinhas e saiu uma águiazinha também. Mas ali não é o lugar da águia. O irmão Brana fala isso em várias mensagens, como nós já falamos, e aquela águiazinha ela era esquisita no meio das galinhas. Primeiro porque a galinha ela tem a asa curta e a águia tem umas asas grandes, assim, esquisita no meio delas, e onde a galinha ia e os pintainhos iam atrás ciscando e fazendo tudo que a mamãe galinha fazia, a águia ela até tentava imitar aquilo ali, mas ela não conseguia, ela achava que algo estava errado. É o primeiro indício que você é uma águia. Quando você pertence a um sistema denominacional e você está inconformado, pensando algo está errado, onde está o erro? O irmão Branco diz que a águiazinha comia o suficiente para sobreviver, porque ela não se deleitava quando a mamãe galinha ia sobre um monturo de esterco e ciscava ali para achar aqueles bichinhos. Ela comia alguma coisinha para sobreviver. Nós dávamos uns pulinhos na denominação para poder sobreviver. Certo, meus irmãos? Aquele movimento pentecostal, nós ia ali para tentar sobreviver. Mas a nossa águia, ela está em Apocalipse 10, sobrevoando Apocalipse 10, e o irmão Branco disse que aquela águia sabia que ela tinha posto 2 ovos e um sumiu, e ela começou a sobrevoar pelas denominações, pelos galinheiros, e começou a dar um grito. Não foi quando encontramos a mensagem? Essa é a primeira coisa, quando você encontra a mensagem e sai das denominações, mas depois de um certo tempo você descobre que mesmo dentro da mensagem é galinheiros denominacionais, são galinhas que se apropriaram da mensagem e puseram a mensagem debaixo de suas asas e começaram a chocar. Sério, a coisa tem que ser apurada. A coisa é mais alta. Tem que subir. E a águia, a mãe águia nos achou, né? O Jeová águia nos achou. Ficamos satisfeitos quando Ele nos achou. Ele nos achou, nós éramos perdidos, foi Ele que nos achou. Nós não temos merecimento, mas Ele, por sua rica misericórdia, por sua graça, nos achou. Eu não era digno de ter estas mensagens, nem de estar falando para vocês, mas Ele, através de sua graça, nos concede estes bons momentos. Enquanto muitos que creem na mensagem, dos milhões de crentes da mensagem que tem no mundo, nunca vão ouvir falar que o Cordeiro saiu do trono, nós estamos cansados de ouvir que o Cordeiro saiu do trono. Muitos vão perecer com a mensagem do Mombrando dentro de suas casas, com a revelação impressa nos livros, sem ter a revelação, porque estão dentro de galinheiros.
Meus irmãos, vocês compreendem a aplicação espiritual, do natural para o espiritual? É no alto, o nosso ninho é no alto, porque a irmã Brana diz, a galinha constrói seu ninho no chão, no celeiro, e aí o que acontece? Chega o rato e mina o ninho da galinha. Ovos das galinhas são destruídos antes mesmo que os pintainhos possam nascer. Tem uma igreja com uma ninhada de ovo, e antes mesmo que ele possa produzir até um nascimento denominacional, ele já foi pego de novo pelo fumo, pelas coisas do mundo. Foi minado o ninho. Mas na águia não. No ninho da águia, nenhum animal vem minar. O rato não sobe em Apocalipse 10. A cobra não sobe em Apocalipse 10. Seja qual que for o predador, a raposa, seja qual for o animal predador que destrói ninhos de galinha, em Apocalipse 10 ele não sobe. Eu gosto disso, não? É o nosso ninho, meus irmãos, é onde nós estamos, é o nosso aconchego. É Apocalipse 10, é a nossa escritura, é a construção que o papai Jeová Águia fez para nos criar, nos gerar. Na era em que nós estamos vivendo, o ninho do Jeová Águia é Apocalipse 10, é onde ele põe seus ovos. E aquelas aguiazinhas nascem. Você sabe, é construído no alto o ninho da águia, e ali, irmão Branham diz que ele é feito com espinhos e assim, e aqueles espinhos pontudos, e a águia mata um coelho, come a carne do coelho, e pega a pele do coelho, e reveste o ninho para que aqueles espinhos não espetem as águiazinhas, e nós possamos nascer em paz, em segurança, em aconchego. Certo, meus irmãos? Mas, meus irmãos, sobre as asas de águias, porque, meus irmãos, nesta altura que nós estamos, não tem, irmão Bruno até fala, pode que um corvo queira chegar até o ninho. Agora, uma relação espiritual, pode que um abutre, um animal que não é uma águia, se achegue perto do ninho. Pode? Pode, irmão Branham diz, mas daí tem que dar um teste. Tem que dar um teste para aqueles animaizinhos que estão ali naquele ninho. A águia chega sobre o ninho, bate suas asas, porque é a hora do voo. Certo, meus irmãos? É a hora de dar um teste para aqueles que dizem que creem em Apocalipse 10. Porque a igreja já está criada, a igreja já está formada. Os dias que devem existir para que o ovo seja chocado e aquelas aguiazinhas possam sair do ovo, já passou. É a hora de a águia, ela olha assim, vê que as aguiazinhas já estão crescidas, é hora de dar-lhes uma experiência para ver se são todos águias mesmo. Foi a hora em que Deus chegou e deu a revelação dos 700 através do irmão Brana, para ver se realmente o tabernáculo Brana era águia. Para ver se aqueles ministros que andavam com o irmão Brana eram águias mesmo, se eram corvos. Se eu vou dar uma experiência a vocês para ver se são águias realmente. O irmão Brana disse, é assim que você os expulsa do ninho. Meus irmãos, 53, como a águia agita seu ninho. 53 e 54. Agora, que bem lhe faria subir até ali, se ela não estivesse equipada com olhos que pudesse ver bem distante também? Isto é correto. Que bem lhe faria subir ao alto, a não ser que você vivesse no alto também? Viva onde você sobe.
Certo, meus irmãos? Viva onde você sobe. Se você subiu até Apocalipse 10, viva em Apocalipse 10. Porque muitos sobem, dão uma subidinha em Apocalipse 10 e voltam lá para o puleiro do galinheiro. Vocês entendem? Muitos escutam essas mensagens da terceira etapa, escutam os CDs, escutam os pastores que pregam essa mensagem, mas termina, eles dão uma voltinha no puleiro. Você pode entender que nós estamos erguendo. Não, meus irmãos. Viva até onde você sobe. Viva onde você sobe. A questão é que você não é águia para estar onde você diz que sobe. A questão é subir e não conseguir sobreviver nessa altura. Você não enxerga nada. Não enxerga. Irmãos que têm dificuldade em enxergar, e você mostra a mensagem, você mostra o parágrafo, você mostra os tipos, ele não enxerga. É um sério indício que não é águia. Eu não consigo entender a mensagem, o homem só está aqui na minha garganta, não me desceu. Não é águia. Olha a Bíblia, olha o que Deus fez, como Ele disse que tirou Israel do Egito sobre asas de águia. Deus nos tirou das denominações sobre asas de águia. Deus tirou o povo de Israel de lá sobre Moisés. É o profeta de Deus. Os profetas são águias. E vem Moisés guiando o povo de Israel. É uma asa de águia. Mas você sabe, a águia tem duas asas. Vocês entendem? E Jesus e a Bíblia diz: tirei vocês do Egito sobre asas de águia. Tirou sobre Moisés e sobre Josué. Você entende? O irmão Branco diz na mensagem: o selo da Páscoa, a águia tem duas asas, tem que ter duas asas para manter o equilíbrio. A cruz do Calvário tem duas asas. A palavra de Deus tem duas asas, tem o Novo e o Velho Testamento. E Deus tirou o povo de Israel das denominações com Moisés, mas só com Moisés ele não conseguiu introduzir o povo em Canaã. Então precisou de outra águia, Josué, para poder colocá-los na terceira etapa. Em Apocalipse capítulo 10, verso 1 ao 7, você tem uma asa de águia, um profeta que revela os selos como Moisés revelou a lei. Mas em Apocalipse 10, 8 a 11, você tem outra asa de águia para manter o equilíbrio. Como vos tirei do Egito sobre asas de águia. Mas é a hora do teste, é a hora para ver se esse corvo é águia ou não é águia. Se ele vai confiar nas asas de águia do poderoso Deus Jeová. Você tem que ter confiança, meus irmãos. Tem que ter confiança na mamãe águia, no Deus águia. Sabe o que é isso? É arriscar sua vida. Você tem que arriscar sua vida. Se você não quiser arriscar sua vida, você vai viver numa denominação e não vai poder ir no rapto, porque para ir no rapto tem que subir sobre a outra asa de águia hoje. Eu quero subir na asa do sétimo anjo. Já foi. Mas Deus tem outra asa para manter o equilíbrio. Você entende? É bonito, porque irmão Branco diz: vamos, águiazinhas, pule. Vocês me conhecem? A águia chega no ninho, abanando. Por quê? Porque é o dia do voo, é o dia da experiência. É o dia das águiazinhas experimentarem algo que elas nunca experimentaram. Ou uma experiência que nunca experimentamos. É uma experiência que nós nunca experimentamos, meus irmãos. Nas denominações nós nunca experimentamos isso. E nunca experimentaríamos se estivéssemos lá. Aí o Jeová chegou abanando uma asa de águia lá nos dias de Moisés no Egito. E eles tiveram que confiar em Moisés. Você sabe, meus irmãos, por mais que eles eram escravos no Egito, pelo menos eles estavam estabelecidos, pelo menos eles tinham sepulturas para serem sepultados, como eles reclamaram depois lá no deserto. Pelo menos eles tinham pepino, alho, essas coisas todas.
Você está na denominação, pelo menos você tem uma igreja onde você pode congregar. Não importa, você é um escravo mesmo, você nunca vai saber das promessas de Deus, você nunca vai herdar a terra que Deus prometeu a Abraão. Mas se Deus envia um profeta, a coluna de fogo aparece a este profeta, põe fogo na montanha, e esse profeta vem com uma vindicação de Deus. Você tem que ter coragem e confiança de agarrar nessa asa. E nessa asa gruda incrédulo, gruda crente. Olha, a maior parte de águia que grudou nessa asa chamada Moisés foi de incrédulos. 2 milhões grudaram ali. Mas daqueles 2 milhões, só 2 era águia. Lembra? Vamos voar, vamos atravessar o mar. Vamos ser batizados em nome de Jesus Cristo. Vamos para a terra, vamos para a terceira etapa. Sim, o William Branham estava conduzindo o Tabernáculo Branham para a terceira etapa. E irmão Branham estava entre os pentecostais na América do Norte e viajando o mundo, levando o povo para a terceira etapa. Tendes visto o que fiz aos egípcios? Como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim? Deus está na terceira etapa, esperando que o seu povo venha até ele sobre asas de águias. Então, meus irmãos, mas chegou uma hora que aquela asa, que aquele profeta teve que partir. Chegou uma hora que irmão Branham teve que partir. Profeta, águia. Você sabe, irmão Branham fala que é um profeta, ele é constituído de uma forma diferente. Um profeta é diferente de nós. Um profeta é diferente de eu, de você, mesmo que nós possamos ser pregadores, um profeta é diferente de nós, pregadores. Porque um profeta, ele é um vidente. Ele mesmo estando acordado, ele tem uma visão que só teria se estivesse dormindo. Seria um sonho. O profeta, você vem contar o sonho para o profeta, e o profeta ouve o seu sonho e diz a você: irmão, por que você não esqueceu de contar outra parte, assim. O profeta vê o seu sonho antes mesmo que você conte para ele é um profeta. O profeta ouve a voz de Deus audível e tem capacidade para permanecer vivo. Você sabe que aquele povo de Israel ia perecer ao ouvir a voz de Deus, os trovões. O que é trovões? A voz de Deus. O que é 7 trovões? A voz de Deus. Aí nós não podemos ouvir a revelação dos trovões direto de Deus. Então, se o Deus Jeová, a águia Jeová, vir e pregar os 7 selos para nós, na sua forma original, nós pereceríamos. Aí o povo diz: fala com Moisés vem e fala conosco. Aí Deus diz: vai ser assim então. Aí Deus veio, falou com o William Branham veio e falou conosco. Os 7 trovões, o novo nome, o 7º selo. Meus irmãos, isso é claro. Mas o nosso Moisés se foi. Apocalipse 10, 1-7 se foi. Nós temos em tipos, meus irmãos, nós temos em tipos que o tipo não falha. Eu estou confiando nisso. Quando o Jeová águia chega no ninho e bate suas asas, anunciando que é um novo dia, que nós vamos ter uma experiência que nós ainda não tivemos, eu tenho que ter confiança de me segurar nesta asa. Se você pudesse ver o bico, as garras, grudado em Apocalipse 10, 8-11, e não importa o quanto Jeová suba, eu daqui não me despedaço. Porque agora, meus irmãos, nós estamos indo para o rapto. É a hora de nós sermos levados para a glória. É a hora da consumação de tudo. O tempo em que todos os profetas esperaram, que todos os crentes por 7 eras esperaram, nós é que vamos experimentar isso.
feliz. Se porventura eu envelhecer e morrer, puxa vida. Outro depois poderá experimentar, mas enquanto ainda está tudo bem com o organismo, com o corpo, e Deus vai dando vida, saúde e livramento, eu estou ansioso. Porque eu espero, eu tenho essa confiança, eu não tenho medo de me segurar nesta asa. É a asa de Josué. Não é duas asas? A cruz não tem duas asas? O irmão Branham fala, Elias e Eliseu são duas asas, representando a noiva que morre e é ressuscitada para o rapto, e Elias, que é a noiva que é arrebatada. Eu fiquei feliz. Meus irmãos, como vos trouxe a mim sobre asas de águia, e o povo hoje não quer se segurar nas asas da águia. Não, o povo não. O povo, ele quer fazer o quê? Ele quer ser a águia que Deus não ordenou que seja. Eles querem ser a asa que Deus não permitiu que fosse. Foi o que Coré, Datã e Abirão fizeram. Deus estava ali com as suas asas através de Moisés, e o Coré deu uma olhada. Não, mas eu também. Ô, Datã, o que tu acha? Moisés está dizendo que só ele é o homem. Fora com isso! Isso é do diabo, isso é do Papa! Não é verdade? E Moisés ali, obediente aos mandamentos de Deus, o Senhor disse, eles sempre rejeitam as asas, as águias de Deus. É o povo religioso, não tem nada a ver com o mundo, não tem nada a ver com os batuqueiros. Aqui no Brasil tem bastante. Que as igrejas pentecostais batem contra os batuqueiros, não tem nada a ver com os batuqueiros. É os crentes. Mas tem que bater nos crentes. É os crentes que causam o problema. O irmão Coré, o irmão Datã e o irmão Abirão não eram egípcios, eles eram israelitas. E hoje é os crentes da terceira etapa, que diz que crê na terceira etapa, que tem na frente das suas igrejas escrito Tabernáculo Branco. É Coré, Datã e Abirão querendo ser alguém que também quer ter uma mensagem, quando Deus não ordenou para ter uma mensagem. E depois que Moisés morreu, Deus escolheu a dedo Josué. Deus não mudou o seu parecer, Deus não mudou o seu plano. Deus, ao levar Moisés, ele vou continuar com um homem só. Deus, ao levar o William Branham, ele escolheu João e disse, vou continuar com um homem só. Isso sabe o que é? Cada vez que nós vemos essas coisas, é mais uma agarrada firme na asa. Para Deus, para eu morrer e me despedaçar, Jeová tem que deixar de ser águia. A Escritura tem que deixar de ser verdadeira. Para nós perecer, a Escritura tem que deixar de ser verdadeira. O tipo tem que deixar de cumprir. Como Israel saiu do Egito, assim a noiva sai das denominações. Não saíram do Egito no entardecer? Saímos no entardecer das denominações. No entardecer haverá luz. Foram batizados em nome de Jesus Cristo. Fomos batizados em nome de Jesus Cristo. O que significa quando eles passaram pelo Mar Vermelho. Não é isso certo? Aí vem o período da segunda etapa. Primeira, segunda e terceira etapa. Meus irmãos, primeira, segunda e terceira etapa. Justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Onde é que nós queremos chegar? Na terceira etapa. Não adianta nada nós sairmos do Egito e ficar na primeira etapa. Passar o mar e morrer depois do mar. Não adianta nada. Eu quero estar tipificado em Caleb e Josué, que saiu do Egito e entrou em Canaã. Eu quero estar tipificado nos filhos daqueles que não entraram, mas que geraram filhos que foram valentes o suficiente para tomar a terra de Canaã. Meus irmãos, sobre asas de águias. E eu vou pular um monte de parágrafos, certo, meus irmãos?
Irmão Branham, vamos ver aqui onde o irmão Branham fala sobre isso. O Deus que é rico em misericórdia, 75. Nós concluímos agora que Deus foi tão misericordioso para com Moisés ali naquele Mar Morto, ou melhor, no Mar Vermelho ali, quando ele disse aqui em Êxodo 19, 4, ele disse: como vos levei sobre asas de águias. Certo? E irmão Branham conta na mensagem que aqueles judeus, quando eles foram dispersos de sua terra, tiveram que fugir sob a perseguição dos romanos, e quando eles estavam na Europa, em várias partes do mundo, e eles estavam ali sendo carregados para voltar para Israel, porque a figueira estava brotando. A figueira, a nação, a bandeira mais antiga do mundo estava sendo hasteada novamente. E Jesus disse: quando a figueira brotar, não passará esta geração sem que venha o Filho do Homem, sem que todas essas coisas sejam cumpridas. Ou seja, irmão Branham diz na mensagem, eu me esqueci o nome da mensagem. A figueira significa Israel, e uma geração significa 40 anos. Israel se tornou nação em 1948. Você sabe fazer cálculo? 48 mais uma geração, 1948 mais 40 dá 1988. E irmão Branham diz nessa mensagem que se aquilo que Jesus falou é verdade, então dentro de 40 anos ele virá. Irmão Branham ainda não tinha vindo 1963, porque essa mensagem parece que é 58 ou 60, suas infalíveis palavras de promessa. Se aquilo que Jesus disse é verdade, dentro de 40 anos ele tem que vir, porque se ele não vir, Jesus é mentiroso. Oh, como os teólogos se esforçam por tentar interpretar este versículo e dizer que não é isto que significa, que a geração que está falando é a geração lá de trás, que foram perseguidos. Não! Jesus disse: quando a figueira começasse a brotar, Israel começou a brotar. Se é a hora dos judeus voltarem para casa, porque o Jeová, a águia, vai manifestar a eles com duas asas, Moisés e Elias. O irmão Branham diz que aqueles velhos vinham sendo carregados em suas costas e vindo e começaram a entrevistá-los: vocês estão indo para morrer na sua pátria? Não, estamos indo para ver o Messias. Porque um velho rabino se pôs ali na porta ou ali perto do avião, e eles, temerosos em entrar no avião, disseram: lemos aqui que Deus nos levaria para casa sobre asas de águia. Aí vem aquele avião com duas asas, eles subiram correndo. Você vê, meus irmãos? Eu não tenho medo de subir, porque eu vejo as duas águias, as duas asas, Apocalipse 10, 1 a 7 e Apocalipse 10, 8 a 11. Eu vejo um querubim à direita, eu vejo outro querubim à esquerda. Eu tenho revelação que um querubim é o William Branham, porque a espada caiu na sua mão em 1963 no Monte Pôr do Sol. Eu creio que João, do qual temos conhecimento e temos aprendido, é o outro querubim, porque ele foi e tomou um livro da mão do sétimo anjo, e as obras que ele faz são as mesmas que William Branham fez. Eu estou falando que as obras que William Branham fez é as mesmas obras que João faz. Se você vai me pedir testemunho, relatos de pessoas ressurretas, de servos, que eu estou falando na revelação da palavra. Eu estou falando não no que os pentecostais podem fazer, personificar a primeira e segunda etapa. Eu estou falando da terceira etapa. O que o William Branham fez é o mesmo que João está fazendo. O William Branham abriu os selos, João reprofetiza outra vez. Moisés revelou a lei, e a Josué
não foi pedido que subisse na montanha para tomar novas tábuas da lei. É aquela mesma lei que foi dada a Moisés, estava na mão de Josué, e quando ele chegou na terceira etapa, ele leu para o povo a lei que estava na mão de Moisés e agora estava na mão de Josué. Havia sacerdotes, havia os levitas, mas não eram os levitas que deveriam meditar na lei de dia e de noite. O mandamento foi dado a Josué. Não aparte da tua boca as palavras do livro desta lei. Eu não me importo, meus irmãos, com as críticas, com os abutres, com as galinhas, com os falcões. Porque a mensagem de Falcão é igual aos denominacionais. O falcão sobe e enxerga o que o outro falcão antes dele já enxergou. O abutre sobe e vê um grupo de homens. Um falcão hoje da terceira etapa, ele sobe e vê também um grupo de homens. Olha essa esfera que vem sendo pregada, essa mensagem que vem sendo pregada para combater a mensagem da hora. É uma mensagem que já foi vista por outros falcões. O Papa já subiu em 325, já viu essa mensagem. O Concílio de Nicéia já subiu até essa altura e viu, não, Deus tem que usar um grupo. Deus até usou São Pedro lá atrás, mas hoje é um grupo. Você não acha que um número maior de homens pode ter a resposta mais clara, a interpretação mais correta do que diz as Escrituras? É porque isso é o que dizia o irmão Branham. Irmão Branham, você não acha que se um grupo de homens se reunir, eles têm o poder de poder analisar melhor as Escrituras, várias mentes, e poder ter uma interpretação mais exata do que está dizendo a Escritura? O irmão Branham se lembra de Acabe? Lembra dos profetas de Acabe? Era 400, não? Eles tinham ali um monte, uma quantidade enorme de profetas, 400. Mas sabe, meus irmãos, só um tinha a verdade. E ele nem estava no meio deles, porque eles o detestavam, porque o rei o detestava, porque a mensagem que ele dava era de acordo com a palavra. Micaías não podia falar se não estivesse de acordo com a palavra. Como que Micaías ia profetizar que o rei ia se sair bem na batalha, se o antecessor dele, o Elias, disse que ele não se sairia bem na batalha, que ele morreria? Como que João vai dizer que Deus usa um grupo, se o antecessor, William Branham, diz que Deus não usa um grupo? É um grupo nessa raça. Meto meu bico e fico confiante sobre as asas de águia. Meus irmãos, vamos para concluir. Quando ele disse em Êxodo 19:4, ele disse: como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Meus irmãos, estamos indo para o rapto sobre asas de águia. Meus irmãos, quem não estiver grudado nessa asa, infelizmente não poderá chegar até ele, não poderá chegar no céu sem medo de errar. Quem não sair das denominações, não receber o profeta que Deus enviou de acordo com a Escritura, Malaquias 4, Lucas 17, 26 a 30, Apocalipse capítulo 10 e tantas outras Escrituras, quem não receber a mensagem desse profeta não pode ir no rapto. E depois de receber a mensagem desse profeta, ele ainda tem que descobrir a outra asa de águia que Deus tem após a partida do profeta. Quer dizer, a mensagem de um homem só hoje é William Branham, não é William Branham. Então, por que William Branham? William Branham partiu. Então, se tivéssemos que dizer que a mensagem de um homem só é de Paulo. Vocês entendem? Qual é a diferença entre Paulo e William Branham se os dois já partiram e descansam no Senhor? Então, os denominacionais podem te apertar. Eles podem dizer a mensagem de um homem só não é William Branham, é Paulo.
A mensagem de um homem só hoje é Josué, é João. Fui, pois, ao anjo, e disse-lhe, dá-me o livrinho. É tudo no singular, porque Deus é singular, Deus é um, manifesta através de um, e as asinhas tudo grudam na asa daquele um. Certo, meus irmãos? Deus sempre comparou, Deus que é rico em misericórdia, 76. Deus sempre comparou seus profetas como águias, com águias. O que era isso? Moisés era seu mensageiro, e eles estavam seguindo a Moisés, e aquelas eram as asas de águia sobre as quais eles estavam sendo levados, porque ele estava levando a mensagem de Deus, e o povo seguiu isto. Eles estavam seguindo a Deus enquanto seguiam com Moisés, com sua mensagem de libertação. O povo está seguindo a Deus enquanto está seguindo o homem da hora. E a Bíblia disse que eles não pereceram com aqueles que não creram, pois Deus foi rico em misericórdia para com eles, porque eles estavam seguindo os seus mandamentos. 77, meus irmãos. Nós poderíamos dizer o mesmo, não poderíamos dizer o mesmo sobre Coré e sobre Datã e sua gangue de pessoas incrédulas. Esse irmão Brandt chamou eles de gangue, hein? Enquanto eles tentavam personificar, eles tentavam infligir alguma coisa no programa de Deus. Eles não gostavam do programa de um homem. Eles não gostam do programa sobre as asas de águia. Sabe como você vai fazer? Esse é o programa de Deus sobre as asas de águia, sobre as asas dos profetas. Águia é profeta? Eu, irmão Rogério de Camargo, vosso irmão, sou semelhante a vocês. Eu não sou profeta. O profeta, irmão Brandt, diz na mensagem A Personificação do Cristianismo, um profeta é também um dom de conhecimento. 55, A Personificação do Cristianismo. Como um advogado que estuda os livros, e quando você vai contratar um advogado para advogar sua causa, ele simplesmente está tomando o que ele sabe, e você o está pagando pelo que ele sabe, para apresentar a sua causa diante do juiz. E agora, um dom de conhecimento na Bíblia é profecia. É um profeta. Aí, meus irmãos, é aquele, o profeta que é o profeta vidente, como Moisés, e o profeta que é Josué, que ele não era o vidente, mas ele tinha o conhecimento da lei que Deus revelou através de Moisés. Vocês entendem? Que ele tinha os livros da lei de Moisés com ele. Foi dado a ele. Você entende? Quando o caminho da árvore da vida foi barrado, e eles foram expulsos do jardim do Éden, Deus pôs querubins, Gênesis 3, 24, para que nenhum malandro, nenhum intruso, nenhum falcão, nenhum rato, nenhuma galinha pudesse chegar até a árvore da vida. Pôs querubins, e quando a gente lê Gênesis 3, 24, a gente não tem ideia de quantos são, porque a Bíblia só diz querubins. É uma espada, que se volvia para todos os lados, porque dependendo do lado que vinha o malandro, ali estava um querubim, empunhando a espada e não permitindo que ele entrasse, porque ainda não era tempo de entrar. E o tempo de entrar é hoje, o tempo de entrar é nos dias da voz do sétimo anjo. Chegou o tempo. Passou o tempo do Velho Testamento, chegou o tempo do Novo Testamento, passaram-se 7 eras da igreja, chegou o tempo de nós nos alimentarmos do fruto da árvore da vida, para poder viver eternamente. Então aquele querubim vem em cena, chamado William Marion Branham, com uma espada na mão em Apocalipse 10, rasga o véu e manda que entremos. Mas depois, aquele querubim, quando é que ficamos sabendo que são dois? Quando você vai lá e vê que Deus mandou Moisés por 2 querubins lá na terceira etapa, um de um lado e outro de outro, por sobre a arca onde estava o livro da lei. Exatamente na terceira etapa tem 2 querubins.
exatamente em Apocalipse 10, tem 2 querubins. Tem o 7º anjo e tem João. E se a espada é usada por um, não é usada pelo outro. A espada estava na mão de Moisés, não estava na mão de Josué. Mas Josué estava ali, esperando o seu momento. Até que Moisés partiu, então a espada pode ser dada a Josué. A espada não é repartida em duas. Toma um pedaço para Moisés e um pedaço para Josué. Porque eu sei que lá na frente Moisés vai partir, então Josué já vai falar, não, Deus não se reparte em 2. Sei como que Deus é 2, Deus não se divide em 2. Deus é um. E se nós vemos 2 ou 3, a miopia está nos nossos olhos. É só um falcão comendo coelho estragado, atropelado pelos carros denominacionais. Meus irmãos, isso é politeísmo. Eu estudei um pouquinho só, mas eu sei que politeísmo é mais de um Deus. Se o professor de história ensina na 4ª série, 5ª série, você vai ver que os professores no colégio vão ensinar que só existia uma nação na terra que crê que só existe um Deus. É a nação que vem dos judeus, dos filhos de Abraão. Os demais são tudo politeísta. É 2, é 3, porque isso vem da Babilônia. Meus irmãos, então, quando descobrimos 2 querubins, é as 2 asas, eu fico pensando nisso, é as 2 asas de águia. Aí Moisés se foi, a espada estava com Josué e mais ninguém. Agora Josué era um profeta, 111 provando sua palavra. Quando chegaram a Cades Barneia, só para mostrar que Josué é profeta, que João é profeta. João é profeta porque ele tem o dom do conhecimento. Ele tomou os livros e, como um advogado que estuda os livros para advogar uma causa, Deus nos deu um advogado. Meu Deus do céu, você até parece um pouco forte, mas para advogar essa causa, para poder revelar para nós os 700, porque nós temos a revelação dos 700, não foi porque ouvimos o irmão Branham. Esse povo aí fica escutando o irmão Branham e não entende nada. Porque a mensagem agora está na mão de Josué que vai explicar sobre a lei para o povo em Canaã. Leia Josué capítulo 1. Deus está dando a instrução a Josué. Josué, pega esse livro, medita nesse livro, faça cumprir tudo que está escrito nesse livro. E o pregador que eu conheço, que eu tenho conhecimento sobre a face da terra, que tomou a espada de William Branham e ensinou sobre a revelação dos 700 e mostrou que o cordeiro saiu do trono, que a era terminou, que os 7 trovões foram revelados, está no Brasil. João. Glória a Deus, graças a Deus. Ó nações do mundo, desvie o olhar para o Brasil. Uma luz raiou no Brasil, nessa intensa trevas de escuridão. Enquanto muitos estão perdidos, enquanto os Estados Unidos da América, homens altivos, estão perdidos, nós temos a felicidade de poder estar sobre as asas de águias. Meus irmãos, Senhor nosso Deus, muito obrigado por estes instantes em que podemos contemplar, ver as grandes maravilhas que o Senhor faz através da sua palavra. Mais uma vez, muito obrigado. Amém, Senhor.